o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite e eu te peço que o Senhor esteja direcionando as palavras nesse momento, que o Senhor use a minha vida, tenha misericórdia de mim e me use para a tua glória, tenha misericórdia do teu povo, abra o entendimento para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sou de uma cidade, como o pastor falou, sou de Serra Negra, e lá tem 7, 8 mil habitantes só. É uma cidade muito pequena. E a gente sabe que em cidade pequena as informações correm rápido, né? No instante, todo mundo já está sabendo de tudo, e principalmente quando a notícia é ruim. Quando alguém faz uma coisa errada, quando acontece uma coisa ruim, a cidade inteira já está sabendo. Todo mundo se conhece, então é muito fácil isso acontecer. E quando eu leio esse texto, eu acho muito fácil uma situação dessa acontecer na Serra Negra. Uma pessoa assim, pecar, e aí do nada está na calçada e chegar alguém e dizer: olha, fulano, ela pecou, você fez isso e tudo mais. É muito fácil disso acontecer lá. Mas hoje em dia nós também estamos vivendo uma coisa que as pessoas estão chamando de cultura do cancelamento na internet. E funciona basicamente assim: alguém diz uma coisa errada, faz uma coisa errada ou considerada errada pela maioria, e essa pessoa é cancelada. As pessoas vão lá nas redes sociais, no perfil dela, e começam a comentar nas postagens, nas fotos, começam a xingar essa pessoa, começam a lixar totalmente, realmente, essa pessoa que fez uma coisa errada. E longe de tudo isso, nesse texto, é mais ou menos isso que essa mulher está vivendo. Ela foi apanhada em pecado, e aí começaram a expor o pecado dela. E não só isso, começaram a xingar, começaram a lixar ela, e começaram a pegar pedras para jogar nela. As pessoas, os mestres da lei, né, na verdade, eles trouxeram ela a público e queriam apedrejá-la. Ela foi exposta e foi lixada em público. No entanto, nós vemos hoje que quando um pecado é colocado em evidência e exposto a Cristo, o próprio Cristo expõe o pecador arrependido ao seu perdão. Jesus é Deus e o seu poder é tão grande que é capaz de rabiscar na areia, mas também no coração do homem. Então, com arrependimento, o pecado em evidência também evidencia a graça de Cristo. E vamos entender o que estava acontecendo. No final do capítulo 7, no último versículo do capítulo 7, diz: e todos foram para casa. No início do capítulo 8, a gente lê: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, cada um foi para a sua casa, Jesus vai ao Monte das Oliveiras, e o que acontece é que Jesus passa a noite ali. Ao amanhecer, ele se levanta e vai ao templo com o intuito de pregar, mas também sabendo que algo extraordinário iria acontecer ali. A festa dos tabernáculos tinha acabado de terminar na noite anterior, então tinham muitos judeus em Jerusalém nesse dia, porque era uma festa que arrebanhava, né, judeus de todas as regiões para comemorar, e ali eles estavam. Então, quando Jesus vai ao templo para ensinar, ele sabe que uma multidão estará ali à espera. As pessoas queriam saber quem era aquele homem que estava conquistando fama, que estava recebendo toda essa atenção. Jesus chega ao templo e o texto também diz que Jesus se senta para ensinar. Essa era uma posição comum dos mestres da época. Eles se sentavam e as pessoas ficavam ao seu redor
as suas sábias palavras. Então a cena inicial é essa: Jesus está sentado, ensinando como um mestre da época, e as pessoas estão ao seu redor, escutando o que ele está dizendo. Então uma mulher é trazida diante de Jesus, e os fariseus flagraram ela em adultério. Eles trazem aquela mulher, lançam aos pés de Jesus e tudo aquilo acontece. Bom, nós veremos hoje algumas coisas que acontecem quando o pecador tem um encontro com Cristo, tem um encontro salvífico com Cristo. Nós veremos que o pecado daquela mulher ele é tratado de forma especial naquela manhã. E em primeiro lugar, no encontro com Jesus, o pecado é exposto. Vamos ler os versículos 3 a 5 novamente. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que diz? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que entender o contexto do que os fariseus estavam querendo. A gente sabe que aquela mulher foi flagrada em adultério, e o que dá a entender é que foi realmente do ato de adultério. Ela estava adulterando e ela foi surpreendida. Os fariseus pegaram ela em flagrante e levaram ela até Jesus. Mas é interessante a gente perceber que para um ato de adultério acontecer, precisa-se também de um homem. E onde está o homem em questão? Os fariseus não levam o homem até Jesus. E na lei citada por eles, essa lei é encontrada em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24. Ela diz que, nesses casos de adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser levados para serem apedrejados. Mas eles não se preocuparam com isso. E por que será? O intuito dos fariseus naquele momento não era cumprir a lei, não era fazer justiça, não era realmente julgar aquela mulher pelo seu pecado e cumprir a lei de Moisés. Nós vemos, na verdade, que eles queriam pegar Jesus numa armadilha. E talvez eles armaram para aquela mulher ser pega em adultério e deixaram o homem de lado. O que acontece é que eles não se importaram com o homem. Eles pegaram a mulher e levaram até Jesus. E aí, qual era a questão da armadilha? Se Jesus dissesse: vamos apedrejar a mulher, então eles diriam: a lei romana diz que não podemos apedrejar nem matar ninguém sem passar pelos oficiais romanos. Mas se Jesus dissesse: não vamos apedrejar a mulher, eles diriam: e a lei de Moisés? Você é mestre e está descumprindo a lei deixada por Moisés? No meio de tudo isso, aquela mulher está lá. Nós não sabemos como, mas sabemos que com muita vergonha, constrangida, com medo de ser morta naquele momento, sem saber o que vai acontecer, aquela mulher estava sendo usada como uma manobra para atingir Jesus. Eles nem queriam saber dela. Talvez eles nem conhecessem quem ela era. Eles só queriam apanhar Jesus numa confusão. Mas é importante a gente perceber, meus irmãos, que aquela mulher, ela não era inocente. Porque hoje em dia, quando a gente vê as pessoas citando esse texto, muitos querem usar para dizer: olha, não pode julgar o seu irmão. Está vendo? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E tratam a mulher como se ela fosse uma vítima de toda a situação. Mas a mulher havia pecado. Ela merecia a morte de acordo com a lei. Ela não era inocente. Se aquela mulher tivesse sido morta, ela teria recebido o que merecia. Ela havia pecado, e se tivesse recebido a morte, teria recebido o que merecia de acordo com a própria lei. Mas a questão é que ela está sendo exposta diante de todos. E não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Na verdade, algumas vezes Deus propõe isso, expor o pecado dos outros para que o seu propósito seja cumprido. Nós vemos isso em 2 Samuel, no versículo 12. Davi, nós sabemos que ele havia pecado, ele adulterou e matou o marido da mulher com quem ele havia adulterado. E aí ele segue a vida, tentou esconder lá o pecado dele, segue a vida como se nada tivesse acontecido. Mas o que é que Deus faz? Envia o profeta Natan para confrontar Davi em seu pecado. E a partir do versículo 5,
No capítulo 12 a gente vê que Natan, ele conta uma história de um homem que havia matado uma cordeira do seu vizinho, e a partir do versículo 5 a gente lê o seguinte: Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. No versículo 7, você é esse homem, disse Natan a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Então Davi disse a Natan: Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Naquele momento, Davi é confrontado no seu pecado, e o pecado de Davi é exposto para ele mesmo. Natan conta a história e Davi diz: Esse homem tem que morrer. E aí Natan diz: Davi, esse homem é você, e você merece a morte. Davi havia pecado, mas Natan diz: O Senhor perdoou os seus pecados e você não morrerá. Em outro momento, em João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E ali nós sabemos que ele se revela como Cristo para ela, tem toda uma conversa, mas no versículo 16, diz assim, João 4,16: Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O que é que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Ele estava expondo o pecado daquela mulher naquele momento. Ele estava trazendo luz ao pecado dela. No encontro de Paulo com Cristo a caminho de Damasco, nós sabemos que Paulo estava ali indo perseguir cristãos. Ele cai porque vê uma luz que cega ele, inclusive. Mas aí ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você, Senhor? Paulo perguntou, e a voz diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Jesus mais uma vez estava colocando diante de alguém o seu próprio pecado. Estava trazendo à luz o pecado do homem. Mark Dever, ele diz num livro sobre discipulado que juntar-se à igreja é como jogar tinta no homem invisível. A gente assiste algumas coisas, né? E aí tem aquele personagem, o homem invisível, que ninguém consegue ver. Mas aí jogam tinta nele e ele aparece. Acontece que é mais ou menos isso que acontece com o pecado exposto. Ele está lá invisível, escondido, mas no encontro com Jesus, esse pecado ele é exposto. É como jogar tinta no pecado invisível. Esse homem que a gente quer esconder, esse homem pecador que a gente quer fingir que não existe, ele é exposto no encontro com Jesus. Ele é trazido à luz no encontro com Jesus. E eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, de ter um pecado, um erro colocado a público. Mas é desconfortável. Imagine se a gente fosse passar no telão todos os erros que a gente já cometeu, todos os pecados que a gente já cometeu. Se a gente fosse escolher só um, o pior dos nossos pecados para expor para todo mundo, quem é que iria ser o voluntário? Não tem esse, porque a gente quer manter as coisas em segredo, né? Dá medo e é desconfortável. Mas ainda bem que com arrependimento, o pecado lançado à luz também revela a graça de Jesus em nos perdoar. Porque nós temos medo do confronto. Mas o Evangelho é justamente isso, um confronto. O Evangelho é ir contra o que nós estávamos indo. É um momento em que a gente descobre que o que nós estamos fazendo não é correto, não está certo, e nós precisamos mudar. E aí a gente tem que ter cuidado com esse Evangelho pregado por aí, que a gente pode continuar do jeito que a gente quer, a gente pode viver
da forma que a gente decidir, e Jesus, ele sempre concorda com a gente. Quando você escutar uma pessoa dizendo que Jesus sempre concorda com ela, tome cuidado. Esse não é o Jesus mostrado na Bíblia. Jesus, ele nos confronta em nossos erros e em nossos pecados. Deus, ele nos confronta em nossos erros e em nossos pecados. Mas acontece que isso não é bom. Nos humilha e dói, mas também traz cura. Ora, a prática de confissão de pecados, estabelecida pela Bíblia e citada por Tiago no capítulo 5, é justamente isso. Confesse o pecado ao seu irmão para ser curado desse pecado. É fácil confessar um pecado para o irmão, para o pastor? Chegar e dizer, pastor, semana passada eu menti porque isso estava acontecendo e eu menti, eu quero confessar esse pecado. É fácil chegar e dizer, meu irmão, eu quero confessar um pecado, eu estou fazendo isso de errado. Não é. Nos deixa numa posição muito vulnerável, muito desconfortável. Mas é o que a Bíblia recomenda. Portanto, se você entende o processo de salvação de Jesus, você deve entender que o seu pecado será confrontado em algum momento. Se você quer seguir Jesus, você deve ter noção de que o seu pecado ele será confrontado. Os seus erros eles serão confrontados. Você não vai permanecer da forma que você chegou. Cristo diz, venha como está, mas Cristo não diz, fique como você está para sempre. Existe um amadurecimento, um processo de transformação que deve acontecer. E além disso, se nesse momento você lembra de algum pecado que você esconde, de algum pecado invisível, se propõe a confessar esse pecado. Tenha coragem de expor esse pecado antes que outro exponha por você. Tenha coragem de confessá-lo, abandoná-lo. Confessar a Deus, Senhor, eu estou pecando contra Ti, porque eu estou fazendo isso e isso é errado. Se proponha a confessar diante de Deus que você não está agindo corretamente. E peça o perdão dele. Porque Cristo perdoa os nossos pecados. Além disso, se um irmão chega para confessar um pecado a você, tenha sabedoria e maturidade para lidar com isso. Tenha sabedoria para mostrar as consequências desse pecado ao seu irmão, mas também mostrar a graça de Cristo em perdoar esses pecados. Porque Cristo perdoa o pecado e é isso que nós vamos ver a seguir. No encontro com Jesus, o pecado ele é perdoado. O que é que Jesus fala naquele momento de tensão? Vamos relembrar. Jesus estava sentado, ensinando aquelas pessoas, ele estava ensinando as coisas que ele costumava ensinar, nós não sabemos o que, mas palavras sublimes estavam saindo de Jesus. E aí, do nada, começa o alvoroço. Aqueles homens trazem aquela mulher, jogam dentro de Jesus, e aí a tensão começa a ser colocada a jogo ali. Os homens perguntam, aí Jesus, o que é que a gente vai fazer? Nós temos que apedrejar essa mulher. E as pessoas começam a pegar pedras, segurar pedras para jogar naquela mulher. Aquela mulher está com vergonha, está com medo do que vai acontecer. Está tudo um caos, e Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Vamos ler os versículos 6 até o 11 do capítulo 8. Diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bom, nós não temos como saber o que Jesus escreveu na areia naquele momento. Não é dito. Mas é dito que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. Não é necessário para o entendimento do texto, então, saber o que foi escrito, mas saber que Jesus escreveu alguma coisa. Porque isso é muito peculiar. Durante aquele momento de tensão, de que ninguém sabia o que iria acontecer, Jesus não diz nada, ele se abaixa e começa a escrever na areia. Ninguém estava esperando isso. Foi um ato de quebra de expectativa.
Foi um ato inesperado, foi irritante para os fariseus e foi criativo da parte de Jesus. Aquele que um dia desenhou as galáxias estava agora desenhando na areia. Os fariseus, sem paciência, questionavam mais uma vez: e aí, Jesus? E Jesus diz palavras tão sábias que só poderiam ter vindo do próprio Deus: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus descumpriu alguma lei? Ele descumpriu a lei de Moisés? O que Jesus estava fazendo era virando o jogo. Ele estava aplicando a lei de Moisés nos fariseus. Ele estava dizendo que talvez, se os pecados de cada um deles fossem expostos daquela maneira, eles também seriam apedrejados. Quantos daqueles homens com pedras nas mãos não pecavam da mesma forma? Quantos deles com pedras nas mãos não estavam em adultério? Quantos deles não seriam apedrejados se tivessem os seus pecados expostos? Jesus, ele não condena aquela mulher. Jesus, ele aplica a lei a todos. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E então, todos saem. Porque não há nenhum justo, não há um sequer, não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E aqueles homens sabiam que tinham pecados, que pecavam. Ninguém é capaz de atirar uma pedra naquela mulher. Ninguém é capaz de atirar uma pedra se considerasse os seus próprios pecados. E enquanto o sol aparecia naquela manhã, revelando as pedras no chão, a luz do mundo revelava também o pecado daqueles homens. A luz do mundo revelava também o perdão para aquela mulher. E o medo dela dá lugar a um enorme alívio. Eu ia morrer, mas agora eu não vou mais. Onde estão os que te condenaram? Eu também não te condeno. Foram as palavras do mestre direcionadas a ela. Existia uma única pessoa naquela multidão capaz de jogar pedra naquela mulher. Existia um único homem capaz de condená-la, que era o próprio Cristo. Ele não tinha pecado. Jesus nunca fez nada de errado. Jesus não tinha pecado algum e ele poderia condená-la e apedrejá-la. Mas o único que poderia fazer isso perdoou os pecados dela. Aquela mulher, ela estava prestes a morrer, mas naquele momento ela começaria a viver de verdade. Ela começaria a ter uma vida bem vivida. Os seus pecados não importavam mais. Ela foi perdoada. E a evidência do seu pecado trouxe a evidência da graça e do perdão de Jesus Cristo. A gente sabe de qual que diz João 3,16, não é? Então vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Amém. E o que diz João 3,17? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse. Jesus, ele não tem poder para condenar alguém? Ele tem. Mas o texto nos mostra que a principal missão de Cristo na terra não era a condenação dos que serão condenados. O principal não era a condenação dos que vão ser condenados. É a salvação daqueles que serão salvos por Ele. O principal motivo de Jesus estar na terra, por mais que nós saibamos que alguns serão condenados, estão condenados, não é esse. É a salvação. E Jesus, naquele momento, não condena aquela mulher, antes salva ela. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1, vai contar a história de um paralítico que foi trazido à presença de Jesus deitado numa cama. E aí Jesus olha para aquele paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. Alguns fariseus estavam presentes lá também, não os mesmos, mas mestres da lei. E eles se perguntam: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Mas eles perguntam isso só na mente, porque eles também não queriam dizer em voz alta, né? Mas aí Jesus diz o quê? Para provar que eu tenho o poder de perdoar pecados, eu vou fazer esse homem andar. E aí Jesus pergunta: o que é mais fácil?
dizer seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levante-se e ande. E aquele homem andou. O foco de Jesus não era a cura milagrosa daquele homem, era mostrar que ele é Filho de Deus e tem poder para perdoar pecados. Jesus é Deus e tem poder para perdoar pecados. Ele não estava fazendo aquilo simplesmente para fazer o homem andar. Ele estava mostrando que um pecado visível lançava luz para um milagre visível, lançava luz para um milagre que aqueles homens não conseguiam ver, o perdão dos pecados. Jesus perdoa pecados. Por mais que nós não vejamos isso acontecer, Ele faz isso. Jesus naquele dia perdoou os pecados daquela mulher. Mas Ele só fez isso porque alguns momentos depois, as mesmas mãos que escreviam na areia estariam cravadas numa cruz. Jesus, Ele tem poder para perdoar pecados, porque um dia Ele se fez pecado no lugar de todos os homens. Jesus foi o sacrifício, foi a provisão divina para que os pecados fossem perdoados. Ele pagou eternamente o preço pelos nossos pecados. Amém? Ele pagou eternamente o preço pelos pecados daquela mulher. Ele tinha autoridade para dizer isso. O passado, então, não importa mais. O que eu fiz, o que você fez, não importa mais, uma vez que nos encontramos com Cristo e temos os nossos pecados perdoados. O passado daquela mulher não importava mais. Agora tudo se faz novo. E esses pecados, os pecados que nós cometemos, podem ser expostos. Que digam o que foi o meu passado. Que digam o que eu fiz no passado. Não importa mais, os meus pecados foram perdoados. Nós temos essa certeza e essa confiança diante de Cristo na cruz, diante de Cristo ressurreto. Os nossos pecados não têm mais nenhuma validação de condenação para nós, porque Cristo perdoou esses pecados. Aqueles que têm um encontro com Jesus, têm os seus pecados perdoados. Aquela mulher merecia ser condenada. Ela merecia morrer. Pela lei, ela merecia morrer. Bem como nós merecemos a morte. Bem como nós merecemos continuar vivendo em pecado e mais pecado até chegar o dia da condenação. Mas Deus, maravilhoso, poderoso e glorioso em misericórdia e em graça, trouxe a nós um plano de salvação. Nós merecíamos a morte, mas Jesus nos dá a vida. E isso é maravilhoso demais. E isso é graça. É a graça aplicada a cada um de nós. Essa é a pregação do Evangelho. É um Evangelho que confronta o pecado, mas que mostra que Cristo tem poder para perdoar esse pecado confrontado. Cristo é Deus e Ele tem poder para perdoar pecados. Portanto, de forma prática, isso significa que não importa o que você já fez na sua vida inteira. Nenhum dos seus erros, nenhum dos erros do seu passado importam. Jesus pode te oferecer perdão e salvação. Os pecados que estão vindo na sua cabeça agora podem ser apagados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Esta é a maravilhosa obra de Deus, manifestando a sua maravilhosa graça. Você merece morrer afogado em seus delitos, mas Cristo, esta noite, oferece vida. Às vezes nós costumamos pensar que para merecer o perdão nós precisamos fazer algo, não é? É difícil acreditar que a gente recebe o perdão de graça, sem fazer nada, pecando, fazendo o que é errado. A gente costuma pensar que não, para merecer o perdão eu preciso fazer o melhor que eu posso. Mas naquela manhã, aquela mulher recebeu o perdão depois de fazer o pior que ela poderia fazer. Então no encontro com Cristo, o pecado é exposto, o pecado é perdoado, mas também no encontro com Cristo o pecado deve ser abandonado. Vamos ler os versículos 11 e 12 do capítulo 8 de João. Dizem assim: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me vê nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Ao olhar para aquela mulher e dizer, vai, não peques mais, Jesus está mostrando que, apesar de não condená-la, apesar de perdoar os seus pecados, ele não concorda com o pecado dela. A gente costuma romantizar esse negócio, né? Dizer, não, aquela mulher, ela foi perdoada por Jesus. Ninguém pode condenar ninguém. Porque Jesus, que pode condenar, perdoa. Mas Jesus não concorda com o pecado daquela mulher. Jesus, ele não diz, vá e continue fazendo o que você estava fazendo, termine o que você começou. Jesus diz, vá e abandone a sua vida de pecado. Portanto, no encontro com Cristo, o pecado deve ser abandonado. Por mais que o pecado seja perdoado, Jesus, ele não concorda com esse pecado. Era comum que Jesus usasse essas palavras no encontro transformador com os pecadores. Ele perdoou muitas pessoas no seu ministério, mas nenhuma das pessoas que ele perdoou continuou a viver na prática do pecado. E aí logo em seguida nós vemos no versículo 12, que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o próprio Jesus que diz isso. Aqueles que seguem a luz não andarão mais em trevas. Naquele momento, naquela manhã, Jesus perdoou os pecados daquela mulher para que ela pare de pecar. Não é para que ela continue pecando em paz. Jesus não morreu na cruz para que possamos pecar em paz, para que possamos ser livres para pecar. Jesus morreu na cruz para nos dar a liberdade do pecado. A liberdade é do pecado que nos aprisiona. Jesus, ele nos oferece perdão para que possamos ter uma nova vida livre do pecado. A condenação da humanidade veio porque os homens preferiram ignorar a luz e permanecer em trevas. Mas aquela mulher escapou da condenação porque não quis mais permanecer em trevas. No fim, nós não sabemos o que aconteceu com ela. Nós não sabemos se ela começou a seguir Jesus, se ela voltou para contar aos outros o que tem acontecido, como a samaritana. Nós não sabemos como ela passou a viver. Mas nós sabemos que Jesus perdoou os seus pecados e que naquela manhã a vida dela foi transformada. Nós sabemos que a vida de uma pecadora foi transformada pelo Cristo, que transforma a vida de pecadores. Ainda que ela estivesse com medo, sem saber o que iria acontecer, Jesus já sabia de tudo. Ainda que ela não tivesse noção do que estava acontecendo ali, do caos que estava acontecendo ali, a ansiedade estivesse tomando de conta dela, ainda que ela pensasse que iria morrer, Jesus já sabia de todas as coisas. Jesus já sabia a vida que ela estava para viver. Portanto, ainda que ela não tivesse planejado naquela manhã passar por tudo aquilo, Jesus havia planejado perdoar os seus pecados. Jesus levantou de manhã sabendo que naquele dia aquela mulher seria perdoada, que naquele dia uma multidão deixaria pedras no chão, porque uma multidão seria confrontada em seus pecados, e que o pecado daquela mulher daria lugar à graça divina para uma nova vida. Ele já sabia de todas as coisas e havia marcado data e hora para perdoar os pecados dela e libertar a vida de mais uma pessoa. Então nós não somos perdoados, com tudo isso nós aprendemos que nós não somos perdoados para continuar vivendo da mesma forma. Eu não sei se você lembra do dia que você se converteu. Não sei se você lembra do dia que Jesus acendeu a luz da graça no seu coração, te mostrou o quão errado você estava e te ofereceu perdão. Mas esse dia não aconteceu para que você continue vivendo em pecado, para que você continue fazendo o que é errado. Ele aconteceu para te dar a oportunidade de viver de forma agradável a Deus. Porque se você realmente entendeu que estava morto por causa do pecado, mas Cristo te livrou disso, você naturalmente entenderá que é necessário mudar de vida, nascer de novo e parar de pecar. Realmente abandonar o pecado. E é disso que se trata o vai, não peques mais de Jesus. As pedras foram lançadas no chão para que aquela mulher tivesse uma nova vida de prazer e contentamento em Deus. Não foram lançadas no chão para que ela voltasse a pecar e em um outro momento fosse apanhada novamente em pecado e apedrejada. Imagina se aquela mulher não entende o que aconteceu, volta a pecar, volta a uma vida de adultério
é apanhada novamente no seu adultério, Jesus não está presente e os fariseus trazem ela a público e apedrejam aquela mulher. Não é esse o plano de Jesus para ela. Assim também, uma vez que nós entendemos a beleza da cruz e do perdão do nosso Salvador, desejamos viver de forma agradável a Ele. E isso significa que algumas coisas vão precisar sair da nossa vida. Algumas coisas vão precisar ser renunciadas. Nós não podemos mentir e dizer que Jesus ama a todos e uma vez que você segue a Jesus, tudo vai ficar bem e você vai viver da forma que você quiser. Precisamos dizer a verdade. Algumas coisas vão ser deixadas de lado ao seguir Jesus. É necessário renunciar. É necessário renunciar a algumas conversas, a alguns ambientes, a algumas pessoas, a algumas piadas, a alguns filmes. Algumas coisas precisarão ser deixadas de lado, uma vez que nós seguimos a Cristo. As obras infrutíferas cometidas nas trevas darão lugar para as obras com valor eterno que são realizadas na luz. Então, meus irmãos, nós devemos prestar bastante atenção nas verdades que nós aprendemos hoje. O que ocorre com o pecador quando ele se encontra com Cristo? Bom, seu pecado ele é evidenciado, ele é exposto, ele é trazido à luz. Mas não como fazem as pessoas de hoje, cancelando as pessoas na internet. Não como fazem as pessoas da minha cidade, apontando o dedo e dizendo: fulano, você fez isso e isso, você está errado. Na presença de Jesus, o pecado é mostrado, é exposto com um amor que só Jesus tem. Além disso, esse pecado é exposto jogando tinta nas coisas que estão invisíveis, nas coisas que talvez nem nós conseguimos ver. Ele mesmo é quem perdoa esses pecados que ele expõe. É Cristo quem mostra para a gente: você está errado. Mas é Cristo quem nos diz: eu te perdoo do seu erro. Então, em primeiro lugar, é mais eficaz tratar o erro do nosso irmão com misericórdia do que com a nossa justiça falha. Porque nós, apesar de termos autoridade para lidar com os erros uns dos outros, julgar os erros uns dos outros, não temos autoridade para condenar o nosso irmão. É Cristo quem tem essa autoridade. E Cristo agiu com misericórdia nessa situação. Portanto, eu não estou dizendo que você vai pecar e aí depois vai chegar e vai dizer: Jesus, me perdoa porque você está falando assim comigo. Que o pastor vai dizer: meu irmão, você está errado, você vai precisar passar um tempo em observação e você vai dizer: se Jesus me perdoou do meu pecado, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu estou dizendo que é mais eficaz agir com misericórdia, com amor diante do pecado, do que com agressividade e com pedras nas mãos. Em segundo lugar, pecados expostos de um coração arrependido dão lugar ao perdão de Cristo. Em terceiro, o perdão não é para quem merece, pois é de graça. É para quem reconhece os seus próprios erros. Eu gosto muito de uma frase que eu nunca descobri de quem é, mas que diz que o céu não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas arrependidas. Então, os pecados, eles são perdoados por graça, para aqueles que reconhecem os seus pecados. E em quarto lugar, ser perdoado por Jesus nos faz querer abandonar o pecado, não nos faz querer viver no pecado. E eu encerro com um texto escrito, encontrado no livro Cristo e a Criatividade, um texto de Michael Card, que foi o autor do livro, e tem o título Rabiscando na Areia. Ele escreveu assim: no meio de uma turba de homens loucos, ela estava assustada e só, quando vozes cheias de ódio gritavam que ela deveria agora ser apedrejada. Mas no ar, ao seu redor, pendurava-se um vasto e inexprimível amor. Quem sabe no meio de qual lição brilhante ele estava. De início, ele encarou a fúria do desprezo farisaico, mas então se inclinou e de pronto tornou-se o olho calmo da tempestade. Esta foi a sua resposta silenciosa à exigência obscura e cruel. Toda uma vida em um momento enquanto ele rabiscava na areia. Foi silêncio, foi música, foi arte, foi absurdo. Ele inclinou-se e gritou bem alto, sem dizer sequer uma única palavra.
O mesmo dedo da mão forte que havia escrito os 10 mandamentos, por agora estava simplesmente rabiscando na areia. Dentro do espaço e do tempo em que ele havia escrito na areia, eles passaram a ouvir e ver, tanto quanto puderam compreender. Agora, amarrados por cordas de bondade, não puderam lançar uma única pedra. E Jesus e a mulher perceberam que estavam completamente a sós. Poderia aquele mesmo dedo vir e riscar a areia sagrada da minha alma e criar um espaço inesperado onde eu pudesse entender que minha própria condenação perfurou e quebrou aquela mão delicada que rabiscou as palavras que eu nunca conhecerei. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração? Senhor, nessa noite nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. E nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos todos os dias, nós erramos muitas vezes durante o mesmo dia. Nós queremos reconhecer que nós precisamos de Ti e precisamos do Teu perdão. Nós queremos reconhecer que nós não podemos seguir uma vida agradável a Ti sem a Tua ajuda. Nós queremos Te agradecer pelo Teu perdão, pela Tua graça. Nós queremos Te agradecer pelo Teu amor que nos alcança e nos transforma e nos faz viver de forma diferente. Mas nós também queremos Te pedir, eu Te peço, Deus, se estamos vivendo de forma pecaminosa, se estamos escondendo os nossos pecados, se estamos deixando o pecado invisível, se for necessário, expõe o nosso pecado, Deus, para que possamos ser perdoados. Expõe as nossas falhas para que possamos reconhecê-las e pedir perdão, confessá-las e receber de graça o perdão que só vem de Ti. Só o Senhor é Deus e só o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados. É por isso que nós clamamos a Ti e a nenhum outro. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado por trazer à nossa mente essas verdades. A verdade da Tua graça, do Teu perdão e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.